Olá, sejam todos muito bem-vindos. Neste programa especial, você vai acompanhar a realidade de pessoas que, em pleno século XXI, não sabem ler nem escrever. Tarefas básicas, como pegar um ônibus ou fazer compras no supermercado, por exemplo, se tornam muito complicadas. Em Alagoas, quase 500 mil de pessoas passam por isso. Mas não é novidade para ninguém que o Estado carrega os piores índices do Brasil na área de educação. Quando se trata do analfabetismo, então, sai disparado na frente. Os motivos para existir tantos analfabetos, como isso afeta a vida dessas pessoas e as possíveis soluções para o problema, você vai descobrir na reportagem especial Analfabetismo em Alagoas, Escola Sem Verbas, Sonhos Roubados. Eu fui conhecer de perto a história de pessoas que não tiveram acesso à educação e agora estão voltando para a sala de aula. Conversei com mães que passam sufoco para que seus filhos possam estudar, devido à carência de escolas. Encontrei também exemplos de solidariedade e superação em meio à falta de oportunidades. Tudo isso você acompanha a partir de agora. Josina abandonou a escola quando criança para ajudar a família na roça e até hoje pega no pesado, seja limpando mato ou carregando água para os animais. Ela mora em Canapi, cidade do sertão de Alagoas. O que aprendeu na infância lhe serviu bastante, mas não o suficiente, por isso voltou a estudar. Todas as noites, ela pega sua moto e vem para esta escola, próxima ao sítio em que mora, onde há ensino para jovens e adultos. Na aula, atenção e muita dedicação. Quero continuar estudando, porque também tenho 2 filhas pequenas, elas estudam e mais tarde ela pode me fazer algumas perguntas. Se eu parar agora, eu não vou saber responder. Então eu quero continuar. Histórias parecidas com a de Josina são encontradas na sala de aula. A colega de classe Ivaneide também deixou a escola para trabalhar. Naquele tempo era muito difícil, né? O povo ia para a escola tudo de pés e os pais botavam a gente para trabalhar em roça. Aí eles preferiam que a gente trabalhasse mais na roça do que a gente estudar. Então, o meu sonho é aprender a ler. Se Deus quiser, eu quero aprender. Já Cleide afirma que, apesar das dificuldades, pretende continuar com os estudos. É muito distante. Eu saio de casa às 11 horas, aí trabalho à tarde e fico esperando a escola à noite, só chego em casa quase 11 da noite. Mas assim mesmo sempre venho. Tenho vontade de continuar. Se fosse mais próxima a aula, todo dia eu estava, mas tem semana que um dia eu ainda falho, um dia, 2. A professora sabe das dificuldades dos alunos, mas acredita no potencial de cada um. A maioria são mulheres agricultoras que trabalham na escola e à noite tem que estudar um horário. O outro horário trabalhar na escola e em casa. E muitos dias são cansativos para elas. Mas elas estão desenrolando super bem e são alunas excelentes. Quem mora no sítio, que trabalha de roça, que cria, geralmente é difícil, né? Mas sempre estão vindo para a escola. Voltar para a sala de aula é a chance que muitos têm de aprender e também sair das estatísticas. Segundo o IBGE, 11,5 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Somente em Alagoas são 474 mil analfabetos, o que representa 18,2% da população do estado. Apesar de estar garantida no artigo 205 da Constituição de 1988, a educação não chegou a todos. E um dos principais motivos desse atraso é a corrupção. Segundo o relatório de monitoramento global da educação divulgado pela Unesco, o desvio de verbas seria um dos grandes causadores do analfabetismo. Em Canapi, por exemplo, investigações da Justiça Federal apontam que foram desviados entre 2015 e 2016 por um grupo criminoso liderado pelo então prefeito Celso Luiz mais de 17 milhões de reais de recursos destinados para a educação. Um dinheiro desse sendo investido na educação, nós teríamos a capacitação dos profissionais da educação, melhoria no transporte escolar, melhoria nos prédios, nas repartições escolares, incentivo à prática do esporte, o lazer, a cultura, de uma forma geral. Ele, com o destino correto, ele teria melhorado muito a educação escolar do município de Canapi. Onde sobra corrupção, falta investimento.
Na capital do estado, Maceió, a carência de escolas é muito grande, o que dificulta o acesso das crianças à educação. Dados do Ministério Público do Trabalho de Alagoas mostram que 50 mil crianças estão fora da sala de aula na cidade. Na comunidade onde Maria Daniele vive, no bairro Petrópolis, não há escola para seu filho Cauã estudar, muito menos transporte para levá-lo ao colégio mais próximo. A gente vai por aqui, por dentro, pela Santa Lúcia, aí mata um lado, mata do outro, aí ele vai andando de bicicleta e eu vou acompanhando ele. Quanto tempo para chegar lá? Uns 40 minutos. Se eu for rápido, né? Ele vai devagarzinho com a bicicleta para não cair dentro da lama, que é muita lama, que não tem asfalto. Aí a gente vai andando devagarzinho, uns 40 minutos a gente chega lá. Isso todo dia? Todo dia. E se tivesse um transporte, seria muito melhor? Seria muito melhor, porque uma semana passada eu e a menina levamos uma carreira, que a gente não estava nem querendo ir mais, mas é o jeito de ir, porque senão ele fica sem estudar. A situação é igual para outras 300 famílias que moram no local. Janete tem 2 filhas que estudam ensino fundamental. Perigosíssimo para as mães ir levar os filhos no colégio e voltar, né? Não tem um transporte público, né? Então fica muito difícil tanto para os alunos como para as mães, que tem que levar e buscar. A falta de escolas, aliada à pobreza e o trabalho infantil, são um prato cheio para o analfabetismo. Nós temos notícias de 5, 6 anos de idade, crianças que já estão sendo utilizadas no tráfico de drogas. E que é uma das piores formas de trabalho infantil também. É uma irresponsabilidade muito grande o poder público não assumir o seu papel de proteger, de garantir a escola, que é a Constituição prevê prioridade absoluta para essas demandas de crianças e adolescentes, e nós vamos cobrar. Nós estamos junto com o Ministério Público Estadual, com a OAB, com o Conselho de Direitos de Criança e Adolescente, conselhos tutelares, nós estamos unidos para cobrar medidas efetivas de proteção às nossas crianças e adolescentes. Quando o poder público não faz sua parte, a solidariedade entra em campo. O Instituto Junte-se a Nós existe há 1 ano e meio e oferece reforço escolar para cerca de 30 crianças carentes do bairro da Levada, em Maceió. Além das crianças, as mães também são atendidas. A instituição conta com a ajuda de 20 voluntários e sobrevive de doações. A gente fazia um trabalho volante nas ruas, um trabalho de rua com essa criançada em situação de rua. E aí foi aumentando, e aí a gente fazia Natal, Dia das Crianças, e a gente pôde aumentar esse leque ainda mais através de doações de amigos, de empresas. É muito importante para a nossa comunidade, não só para os meus filhos, também para a comunidade da Levada. E assim, eles têm um carinho imenso, tanto o carinho e o amor que eles têm para os nossos filhos, né, que a gente se sinta aqui acolhido por eles. E é muito importante isso, o trabalho deles. Se essa mãe está satisfeita, imagine a Ana Carolina, que teve o sonho de ter uma festa de aniversário realizado pelo Instituto. Tá feliz? Tô. Muito bem. Os cuidados que as crianças do Instituto estão tendo, muita gente não teve. José Lourenço, de 37 anos, foi abandonado pelos pais e teve que se virar desde cedo. Morou em várias cidades e acabou parando numa casa de acolhimento em Maceió. Sem saber ler e escrever, já passou por maus bocados. Cheguei em Garanhuns, perguntei o cara onde era o ponto do ônibus, o cara botou me voltando para trás, vou bater em São João de pé. À procura de emprego, ele diz que a leitura é sempre exigida. Quando você chega lá e diz, eu quero emprego, eles perguntam... Sabe ler, sabe escrever? E você responde o quê? Não sei, sou analfabeta. E como é que você se sente? Eu me sinto desprezado, né? E a pessoa sai toda com vergonha, de cara baixo, sem saber ler. O cara pega aqui um bilhete, dá para a pessoa, descunhava a pessoa do pé à cabeça e a pessoa não sabe o que está dizendo ali com a pessoa. Para qualquer atividade, a mais básica que seja, é exigido hoje um nível de conhecimento médio, pelo menos, do que nós chamamos de ensino médio. Ou seja, as operações, o tipo de leitura, conhecer ler um manual, ou seja, exigências para atendimento do público. Isso faz com que atividades como um cobrador de ônibus ou recolha de lixo, os serviços gerais de qualquer empresa já exijam um nível de ensino médio que essa população que não tem fica fora do mercado, ela está penalizada. Para esta professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas, a falta de políticas públicas ao longo do tempo é responsável pelo alto número de analfabetos no país. Nós sempre no Brasil tivemos um acúmulo de analfabetos, porque teve uma época que se não precisava ler e escrever, né?
na época da monocultura. Em Alagoas, a gente teve por muito tempo, né, a questão da cana-de-açúcar, o trabalho braçal que não lhe exigia. Isso foi muito cômodo, né? Foi muito cômodo no sentido de não ter políticas públicas nem ter luta por elas. E a gente pode dizer que as políticas são de governo, porque se vem um governo com a sensibilidade e implanta alguma coisa, o próximo derruba. Não é uma política de Estado que se mantém. A gente observa atualmente que os maiores índices de analfabetismo encontram-se entre os jovens e adultos da periferia e da zona rural, né? Se nós pegarmos principalmente adultos do campo, né, da zona rural, nós encontramos em Alagoas o maior índice de analfabetismo. Foi na zona rural que os pais de Luciana sempre viveram. Apesar de não terem estudado, a incentivaram para que se dedicasse aos estudos e evitasse a mesma vida que eles tiveram. Hoje ela mostra com satisfação os muitos livros que acumulou durante o curso de Engenharia Civil. Formada há pouco tempo, foi contratada pela empresa onde estagiou. O apoio dos pais foi fundamental para que ela terminasse os estudos. Eu vi a educação como uma forma de mudar de vida. Quando a gente nasce pobre, a única forma de você mudar de vida, de você conseguir chegar a uma qualidade de vida melhor, a gente tem que estudar, tem que se esforçar, mais ainda que qualquer outra pessoa que já nasceu no meio privilegiado. E a definição para toda essa conquista de Luciana não poderia ser outra. É um orgulho, né, Henrique? Apesar de eu e o pai não saber ler, é um orgulho que a pessoa tem, viu? É um prazer, uma alegria. Para que outros exemplos como os de Luciana apareçam, extinguir o analfabetismo e investir na educação é essencial. É preciso que exista vontade política e que a educação não fique sozinha. A educação por si só, já dizia Paulo Freire, não resolve tudo. Ela precisa de outras políticas públicas sociais. Primeiro, universalizar e segundo, aumentar permanentemente a qualidade de ensino, né? Ou seja, a oferta de um ensino de qualidade, para que todas as crianças, de todas as características, né? Todas as características, sem exceção, ou de gênero, ou de étnicas, ou de origem social, não importa, todas tenham uma escola de extrema qualidade para poder enfrentar um mundo cada vez mais complexo. A educação é uma forma de transformar, né, a vida de qualquer pessoa. E existem dificuldades para todo mundo, mas quando a gente tem um objetivo na vida, a gente supera tudo. Ter acesso a uma educação de qualidade é um direito de todos. Só através da educação é que podemos ter um país mais desenvolvido e com oportunidades. Se os governos já tivessem levado isso a sério e o dinheiro público fosse bem usado, talvez o analfabetismo já tivesse sido extinto. Como a reportagem mostrou, há muita gente dedicada para sair das estatísticas e conhecer o mundo das letras e dos livros. Há também uma sociedade que não aceita as desigualdades e está disposta a superar todos os obstáculos. Esse programa especial fica por aqui. Muito obrigado pela atenção e até mais.